Então, existe um detalhamento todo no texto que vocês podem seguir para ver como que se chega a essas substituições todas até que se atinge esse ponto aqui, que é justamente uma relação entre a força e a resposta, o deslocamento daquela rótula. Da forma como está colocado aqui, você tem do lado direito o deslocamento. Então, isso aqui pode ser visto como um ensaio com controle um ensaio mecânico com controle de deslocamento. Como é que é o controle de deslocamento? Você vai, em vez de você aplicar e identificar a força, você prescreve, podemos dizer, a gente prescreve em cada instante um certo valor de deslocamento e ajusta a força para conseguir aquele valor. De tal maneira que você diz lá 1 milímetro e descobre qual é o F que você teria que aplicar no ensaio e assim por diante. Então, quando você faz isso aqui, você vai crescendo, para dados valores de móvel, comprimento, etc., e ângulo inicial, você vai tendo uma função F versus V. Então, você vai ter curvas desse formato aqui. Por exemplo, para um ângulo inicial alfa de 5 graus. Então, você vai obter essa curva aqui. Aqui o V e aqui a relação força sobre a força transversal sobre a área de seção transversal da barra. Apenas normalizado pela área. Tá? Então, isso aqui aparece em megapascal. Então, o que acontece? Você aplica um certo valor de deslocamento, por exemplo, 4 milímetros, descobre que precisa aplicar uma força tal de tanto. Vamos olhar essa curva aqui de ângulo inicial 8 graus, que é mais acentuada, é mais fácil de enxergar. Você vai vendo que, conforme você se aproxima de um certo valor de deslocamento, você não pode mais acrescentar força. De fato, se você quiser atingir, se quiser fazer com que o sistema atinja uma certa posição mais deformada, um V superior, por exemplo, a isso, se você quiser atingir um deslocamento, por exemplo, de 10 milímetros, você, de fato, tem que aliviar o valor da força desse valor aqui e atingir esse nível aqui, daqui para cá. Como você faz no ensaio padrão de corpo de prova, de tração. Você vai reduzindo a força para conseguir aquele formato que cresce, atinge o máximo, depois diminui até chegar na ruptura. E aí você pode ir crescendo esse deslocamento, vai reduzindo a força até que tem um ponto de deslocamento que a força, de fato, tem que ser nula. E se você quiser, curiosamente, continuar a aumentar o deslocamento, você tem que, inclusive, ir comprimindo e mudar o sinal da força, mudar o sentido da força, para ir controlando o deslocamento progressivo. Tá? Isso é o que aconteceria, então, no ensaio de controle de deslocamento. Agora, o que acontece se você aplica uma situação que é muito mais comum, em que um valor de carga morta, ou que seria o controle de força, em que você vai aumentando a força. Você vai, a partir de zero, você vai crescendo, crescendo, crescendo. Você começa de zero, e o sistema começou aqui com 8 graus, alfa 8 graus. Você vai crescendo, a força vai crescendo, o deslocamento, crescendo. Vai chegar um ponto, para esse valor aqui, que deve estar escrito no texto, quase 6, algum valor aqui de deslocamento, esse aqui é um ponto de instabilidade. Significa qualquer incremento infinitesimal de força sobre esse valor aqui, o sistema vai simplesmente fazer o quê? Ele vai saltar dessa configuração que tem esse deslocamento aqui para uma outra, com um deslocamento muito maior. Esse 30, mais ou menos 30 que está colocado aqui, pelos dados do problema, você observa que os dados do problema são, quando você calcula o H, é em torno de 14 milímetros. Essa distância H aqui é 14 milímetros. Quando há o momento de instabilidade, a rótula pulou daqui para... fez um deslocamento
de todo de 30 milímetros. Então, na verdade, foi maior do que o H. Então, ela chegou num ponto que fica abaixo da linha horizontal. Ela pulou daqui para cá, de uma vez. Um processo brusco. Tá? E se você continua, aí sim, ela está numa outra configuração, que você pode, inclusive, agora continuar aumentando o carregamento, a força F. E aí ela vai subindo aqui nesse diagrama. Então, ela vai fazer isso daqui para cá, de 0 até A, ela vai pular de A a B, de B ela vai continuando em C para frente, até, por exemplo, atingir um outro modo de falha. Ela já teve uma falha aqui, em que ela mudou de configuração, depois, para outro valor de carregamento, ela pode atingir, por exemplo, início de escoamento. Ou pode gerar uma falha aqui, local, né, na própria vinculação, né, dos pinos, ou da maneira como seja esse mecanismo aí de rotulagem. Né? Perceberam, então, o que acontece? Alguma dúvida geral desse processo? Então, vai haver aqui um certo valor de força, que vai ser a força crítica de instabilidade do sistema. Então, naquele valor de força, você pode ter duas soluções, ou esse deslocamento, ou aquele. Então, o conjunto fica para cima ou para baixo. Vai depender de uma perturbação. E aí, como a gente tinha dito antes, a perturbação no mundo físico sempre existe. Então, praticamente, quando chegar nessa carga, realmente ele vai pular para cá. Ele não vai ficar, provavelmente, esperando ali. Alguma dúvida? E mais alguns exemplos. Aqui eu não coloquei a solução, o equacionamento, coloquei só o gráfico das respostas. Né? Você tem outro tipo de instabilidade em arco. Arco é um componente estrutural bem tradicional em engenharia, principalmente engenharia civil. Né? Ele pode ter diversos tipos de apoio aqui, poderia ser engastado ou rotulado, etc. Vamos dizer que ele seja um caso simples, poderia ser um arco circular, com uma carga normal, tipo pressão aqui, também um caso simples. Então, se você vai, digamos, aumentando a pressão, a resposta do sistema vai depender, claro, da espessura, da rigidez, da largura do arco, e vai depender também dessa como é que se chama isso? Essa flecha inicial aí, que define a curvatura do arco. Então, nós temos aqui três situações para a relação, para a curva pressão versus V, onde V é o deslocamento transversal aqui máximo. Né? Se você tiver se essa altura aqui for pequena, inclusive poderia ser, temos que seja zero. Então, se o H for zero, você tem isso aqui plano. Então, é um arco que não é um arco, é uma barra reta. Tá? Então, nesse caso, a curva de resposta, força, deslocamento transversal, não vai apresentar instabilidade. Vai ser essa curva suave aqui, que é não linear, que cresce para lá, cresce. Então, isso aqui vai ficando abaulado, ele já começa plano e depois ele vai ficando abaulado para baixo, até que chegue uma pressão que vai desencadear outro tipo de falha, ou nos apoios, ou por escoamento, ou alguma coisa. Tá? Aí você começa com uma flecha inicial pequena, até certo limite. Né? Isso vai depender do equacionamento. Aí você vai ter uma curva que é essa vermelha aqui, que também não vai ser apresentado uma instabilidade. Ele vai se deformar suavemente, vai crescendo, de maneira contínua. Finalmente, se esse H for grande a partir de um certo limite, aí sim você tem uma resposta que é uma curva parecida com essa, do Snap-Through. Aí você vai ter um outro Snap-Through. Na verdade, o fenômeno aqui passa a ser Snap-Through também, igual esse. Passa a ser essa curva azul aqui, em que ele vai, a deformação, o deslocamento vertical aqui no centro cresce até A, e ali ele entra. Quer dizer, se você chega nesse nível aqui de pressão, ele vai
saltar instantaneamente para a deformação, para o deslocamento B. E aí depois ele pode continuar a crescer a pressão. Então ele vai passar dessa configuração que é circular e ele vai gerar uma outra coisa que vai ser uma ondulação aqui. Ele vai deixar de ser circular. Correto? Isso é só para vocês verem as várias situações que existem. Então, aqui nós terminamos essa parte de ilustração de diversos casos de instabilidade estrutural. Então, existem instabilidades que ocorrem em mecanismos, em várias coisas, né? Aqui nós vamos agora começar com aquele tópico mais específico, que é clássico em disciplinas obrigatórias de cursos de graduação de mecânica dos sólidos, que é o que tem em todos os livros de mecânica dos sólidos, que é um certo estudo sobre o caso mais simples que existe. Como sempre já é um estudo inicial, tem que ser pelo caso mais simples. Então, é o caso de instabilidade em barra, que é chamado flambagem. Barras que são retas, que são que são submetidas apenas a cargas axiais. Então, apesar de ser o caso mais simples, mas é um caso muito utilizado em estruturas, que eu listo alguns casos clássicos, por exemplo, todas as torres de transmissão elétrica. O modo de falha em que acontece, quando tem um vendaval, alguma coisa, é sempre, o início da falha é sempre por flambagem, tá certo? Eu devo ter alguma foto, aqui, por exemplo, tem uma foto, de qualidade não muito boa, isso aqui era para ser, isso aqui são as duas pernas, das 4 pernas de uma torre de transmissão elétrica, e o resto da torre está aqui no chão. Como que ela chegou no chão? Porque algumas barras se flexionaram. Originalmente era para cada barra funcionar só em tração-compressão, né? Como a compressão excedeu, porque houve uma sobrecarga, um vento, alguma coisa, algumas barras, então a tensão, algumas barras, o esforço normal nela, compressivo, excedeu a carga crítica que aquele pedaço era capaz de suportar, aquele trecho lá entrou em flambagem, então reduziu a rigidez local, depois isso se transmitiu para o resto, e houve uma falha global. Tá? Aí você vai ver coisas que são projetadas também para... É claro que as barras tracionadas não são associadas a essa falha aqui, né? Só aquela região comprimida. Os guindastes, etc., você tem partes que são, nas condições de operação, são barras tracionadas e outras que estão comprimidas. Então, o dimensionamento é feito de forma diferente, para modos de falha diferentes. Para um, fadiga e escoamento, para outros, fadiga e flambagem. Além de falhas nas junções, nos pinos, etc. Certo? Então, aí a gente tem tipo de estrutura de barras, como se sabem, viadutos, certos tipos de ponte, tetos de estruturas grandes, que nem tetos de estádios, são dessa forma. Então, são geralmente elementos retos. Então, cai dentro dessa teoria que nós vamos ver aqui. Existem outros tipos de flambagem, que também ocorre em barras de vigas retas, que nós não vamos conseguir ver aqui. Por exemplo, se eu tenho uma barra e eu comprimo ela axialmente, ela vai se afastar, né? Ela vai sofrer a flambagem. No caso que nós vamos analisar aqui, como equacionar isso. Porém, se eu coloco essa barra assim, e digamos, biapoiada, e aplico carga transversal, então ela vai funcionar sob flexão, pode acontecer, a partir de certo valor, se essa seção transversal for muito delgada e alta, em que ela tem pequeno momento de inércia nessa direção, se eu aplicar uma carga muito grande, ela vai sofrer uma flambagem lateral, quer dizer, ela vai fazer isso lateralmente, ela vai sair daqui para fora. Tá? Então, ela vai sofrer uma flexão junto com deslocamento
de instabilidade lateral. Então, esse tipo de fenômeno, o equacionamento é mais complicado e a gente não vai ver aqui, não é normal, não é típico de se ver em graduação. Então, viga sobre... Por isso aqui, quando vocês pegam as tabelas de perfis normalizados, por exemplo, tabela de perfil I ou T, você sabe que num perfil I, quanto maior a altura, a distância entre os flanges, maior o momento de inércia. Mas por que então que não tem um perfil com o flange bem estreito e a alma bem comprida? Porque a partir de um certo altura da alma, não vai adiantar, porque a viga não vai permanecer daquele formato reto. Ela vai sofrer instabilidade lateral por inflexão. Tá? Então, isso aí a gente deixa no momento de lado e vamos nos concentrar nessa situação aqui. Vou fazer o equacionamento da chamada viga-coluna. É uma viga, quer dizer, você tem apoios, tem carregamentos transversais, então ela funciona sob flexão, tem os esforços de momento fletor, etc. Porém, existem esforços normais compressivos. Nesse caso aqui a gente deixou explícito carregamento axial compressivo. Então, vamos ver uma coisa diferente do que nós vimos até agora. Por exemplo, quando a gente fez todo o curso Mecânicos A e B, etc., que a gente fazia as equações de equilíbrio e tudo, nessa configuração indeformada. Então, na configuração indeformada, essa força axial só gera esforço normal. Não gera momento fletor. Porém, quando você representa alguma configuração deformada, a própria deformação transversal proveniente da carga transversal, ela acarreta um esforço de momento fletor, uma parcela dele, proveniente do próprio carga axial. Para ver isso, basta que a gente faça um corte duplo aqui, ó, método das seções, faça um corte aqui numa coordenada x e um outro corte paralelo numa coordenada x mais delta x. Então tem aqui o diagrama de corpo livre desse pedaço. Na configuração deformada. Então tem um deslocamento V aqui. Então nós temos um segmento de carga Px, P na coordenada x, por unidade de comprimento. E aqui nós temos a visualização de que o centroide dessa seção não está na mesma cota do centroide da outra seção. Então, o esforço normal nessa seção P atua numa linha de suporte que não é a mesma desse P aqui. Então, esse P vezes essa distância aqui é um binário. Então, vamos escrever o equilíbrio dessa configuração aí. Equilíbrio de forças em Y. Então, vai ter aqui o de sempre. Desse lado aqui, usando a convenção que nós estamos usando na disciplina. V mais ΔV para cima, menos V para baixo, e para cima também a resultante dessa carga, que é P vezes ΔX, igual a zero. Simplifica, cancela isso aqui, divide por ΔX, faz o limite para ΔX tendendo a zero, você chega nessa equação diferencial aqui. Agora, equilíbrio de momentos MZ em relação a... Eu fiz aqui em relação a esse ponto aqui. Certo? Então, o que nós vamos ter? Eu coloquei aqui horário, MZ. Está aqui. Então, esse M mais ΔM é anti-horário, está ele aqui, negativo. O que mais? Em relação a esse ponto, eu terei o momento devido a esse cortante aqui, que é V vezes ΔX. Está aqui, que é anti-horário. O que mais? Eu tenho o momento devido a essa carga distribuída, que vai ser horário. Então, é a resultante vezes ΔX sobre 2. A resultante é P ΔX vezes ΔX sobre 2. Está aqui o termo. E aí surge uma novidade. Isso aqui tudo a gente já tinha feito antes, quando nós estávamos deduzindo as equações de equilíbrio de viga.
Só que a gente fez na configuração indeformada. Aqui, agora, vai ter uma novidade, que é esse termo aqui. Esse termo aqui é novo. É o quê? Se você faz um momento em relação a esse ponto, a um eixo que passa, um eixo transversal que passa por esse ponto, então o momento é P vezes essa distância daqui para cá. Mas que distância é essa? É o delta S, essa hipotenusa aqui, vezes seno de alfa. Então vai dar essa altura aqui, que é a distância do binário. Está colocado aqui. Agora a gente tem que lembrar que nós estamos ainda na teoria, no âmbito de teoria linearizada, para pequenos deslocamentos e pequenas rotações. Então, nós vamos criar uma formulação que funcione ali, a sua versão simplificada, para pequenos alfas e pequenos v's. Tá? Então, se alfa é pequeno o suficiente, a gente pode aproximar que seno de alfa é aproximadamente igual a alfa. Mas quem é o alfa? É o ΔV. O que é essa distância daqui para cá? Observa. Esse Vzinho é o deslocamento transversal dessa seção X. Na seção do lado, o deslocamento não é mais o mesmo V que tinha aqui. É um V mais ΔV. Então, daqui para cá, V. Daqui para lá, é o mesmo V que tinha aqui, mais esse ΔV. Então, essa distância aqui é ΔV. Então, a gente pode aproximar que o seno de alfa é ΔV sobre ΔS. Só que também para alfa pequeno, cosseno de alfa é aproximadamente 1. Então, esse ΔS a gente aproxima por ΔX. Então, esse alfa, o seno de alfa, vai ser aproximado como dV sobre dx, que é o ângulo de rotação da seção, que a gente já vem usando desde que nós deduzimos a equação diferencial da curva elástica. A gente colocava lá como θ. Então, quando a gente substitui isso aqui por dV dx, aí passa a ter um... Isso aqui a gente pode até repetir aqui, né? Vamos repetir. Nós temos que isso aqui vai virar dV dx aqui. Aí a gente cancela esse m com esse. Isso aqui some com esse, né? Nós dividimos tudo por ΔX, então some isso aqui, some esse, e fica isso aqui dividido por ΔX. Depois fazemos limite de ΔX tendendo a zero, então isso aqui vai virar derivada do momento. E aqui, ΔX tendendo a zero, então mata esse termo. Esse termo some. E, em seguida, se pode isolar essa derivada de m e vai ficar dessa forma. Apenas esses três termos aqui na igualdade. Tá? Veja, essa equação aqui é a mesma que nós tínhamos obtido lá em mecânica de sólidos A e depois em sólidos B, uma daquelas equações diferenciais de equilíbrio de Viga, em termos de esforço. Só que lá o que nós tínhamos eram só esses dois termos aqui. Lembram? Derivada do momento era menos o cortante, derivada do cortante é menos a carga distribuída. Isso aqui a gente tinha deduzido e usamos isso para testar os nossos diagramas, etc., em várias situações. Aqui nós encontramos quando a gente fez agora o equilíbrio na configuração deformada, o equilíbrio aqui a equação do cortante ficou a mesma de antes, só que no equilíbrio de momentos surgiu esse novo termo aqui, que é a interação da carga axial com a rotação, com o deslocamento transversal. Tá? Então, nós temos agora uma equação, duas, e nós buscamos mais uma terceira, que é aquela mesma equação que tinha sido obtida com a ajuda da fórmula de flexão e da lei de Hooke. Tinha toda uma dedução para chegar nisso aí. Então, agora nós temos essas três equações que a gente pode reordenar. Por exemplo, se a gente leva esse momento daqui para cá, quer dizer, a gente deriva isso aqui mais uma vez, deriva todo esse produto em x, nós podemos igualar com isso aqui. Então fica dessa forma, a gente pode isolar daqui o cortante e nós vamos ter isso aqui.
Uma situação muito comum que nós vamos ter é quando o material e a seção transversal são uniformes ou quase uniformes, a gente pode colocar esse EI para fora dessa derivada e essa expressão fica desse jeito aqui. Então, aparece a terceira derivada do deslocamento. De novo, isso aqui a gente já tinha antes. O que agora fez foi surgir esse novo termo. Em seguida, nós podemos pegar essa expressão e trazer para outra equação de equilíbrio. Isto é, nós derivamos isso aqui, mais uma vez, derivamos em x, e levamos para cá e igualamos a carga. Aí o que vai surgir? Vai surgir isso aqui. Onde a gente dividiu por EI para ficar num certo formato, aí surge esse termo que tem P sobre I, nós chamamos de um lambda ao quadrado. Por que quadrado? Porque esse valor aqui vai ser sempre positivo. Aliás, sempre não negativo, né? Ele tem que ser sempre maior ou igual a zero. Se essa carga axial for nula, você volta àquela equação diferencial da curva elástica que você já conhece. A gente gastou um capítulo inteiro trabalhando. Agora, se a carga existe uma carga axial compressiva, você tem esse novo termo aqui, com esse valor aqui. Então, você veja que esse lambda, ele contém, de certa forma, uma incógnita, que é uma parte do carregamento. Então, você tem carregamento aqui nesse lambda, a parte axial, e aqui tem a carga transversal. Então, a resposta da viga, do campo de deslocamento, vai ser a solução dessa equação diferencial aqui. Podemos fazer uma outra dedução. A gente pode pegar essa equação de quarta ordem, está aqui. Nós podemos fazer o que é possível sempre se fazer quando você tem equações diferenciais de uma certa ordem. Você consegue decompor, consegue gerar um conjunto de equações diferenciais equivalente, que vai dar a mesma solução, sendo que cada uma dessas equações novas são de ordem inferior. Então, aqui a gente tem nós temos uma equação de quarta ordem, a gente pode decompor, por exemplo, em duas equações de segunda ordem. Como que nós vamos fazer isso? Se a gente pega aquela equação geral, que relaciona de segunda ordem, que relaciona deslocamento com esforço de momento, considera isso aqui como uma equação. E a gente obtém a outra eliminando essa segunda derivada daqui, dessa forma. Então, por exemplo, aqui, esse termo vai ser eliminado substituindo como m sobre i. E esse termo aqui vai ser eliminado substituindo por derivada segunda de m sobre i. Percebe? Eu vou eliminar d2v aqui e aqui em termos de m. Então vai surgir derivada segunda de m mais lambda ao quadrado m mais p. Então eu passo a ter um sistema de duas equações. Como é que é feita a solução desse sistema? Boa parte das vezes, se você conhece o p, então você conhece o lambda, isso aqui é conhecido. Você pode começar resolvendo a primeira equação. Se isso aqui geralmente for dado, que é o carregamento transversal, você tem uma equação tradicional de segunda ordem, ordinária, de coeficientes constantes, não homogênea. Vocês tiveram uma disciplina inteira de cálculo para ver como resolver isso aí. Nós temos que usar isso aí. Uma vez que você encontra a solução do momento, você traz ela para cá, agora como uma função conhecida, mesmo que em termos de constantes ainda serem determinadas. E aí você tem uma nova equação diferencial de segunda ordem para resolver. Você, inclusive, já conhece, vocês já usaram isso aqui. Você integra duas vezes isso, integra aqui, e vai ter novas condições de integração, aplica condições de contorno e resolve. Aí você passa a ter o campo a função da curva elástica, de deslocamento. Então tá. Vamos suspender então agora. Nós já vimos bastante coisa e a gente continua o detalhamento disso, como obter solução disso na próxima aula.